como que você vê, né, essa mentalidade, essas questões ligadas, sim, essa insegurança psicológica no trabalho? Tá. Focada, você está falando de recortar profissional de recursos humanos, né? Não, Especificamente. Para então, começar? assim, o profissional, a gente podia começar Tá. conversando sobre o papel do profissional de recursos humanos, Tá. né? E como que porque o profissional de recursos humanos é pago pelo dono da empresa, né? Então, assim, o dono da empresa fala, estou te pagando o seu salário, meu bem, você tem que entregar, né? Já é o primeiro da cadeia alimentar, né? Sim. Ele tem que entregar. Sim. Só que ele tem que entregar, deveria entregar a favor das pessoas e essas mentalidades todas, essas exigências, como é que fica essa história? Excelente pergunta. Eu estava te ouvindo e as imagens elas vão aparecendo, né? Muita memória, né? Para falar de trabalho a gente não tem imaginação, a gente tem memória. Eu acho que esse é um ponto importante. E a primeira coisa que me veio à cabeça é que toda vez que eu assumia uma operação de RH completa, né, end-to-end, como dizem em inglês, né, de fio a pavio, de ponta a ponta, significa dizer todos os subsistemas de Nossa, eu fazia de isso, RH, nem sabia. Que chique que tinha esse nome. End-to-end. Eu era mais importante do que eu imaginava. Uma gestora end-to-end. Então, quando você pega... Porque, assim, deixa eu dar uma explicação rápida. Eu trabalhei em empresas onde eu fiz muitos processos de fusão e aquisição. Então, ao longo da minha carreira, eu fiz 19 processos de fusão e aquisição, que em inglês chama M&A, Merger and Acquisition, né? Então, o que significa isso? E dos 19, 18 eu estava na posição de compradora, da empresa compradora. Significa dizer que você tem que ir lá, ver o que a empresa que foi comprada tem e montar um plano de dizer o que a matriz vai absorver, o que a gente vai fazer de sinergia, vai mudar isso, vai mudar aquilo e tal, não sei o quê. E eu tive muita sorte de ter uma diretora na época muito, muito, muito humana, sem perder o lugar do resultado. E isso é possível. E aí, ela fazia questão de dizer, vai doer. Vai doer, principalmente para quem está sendo comprado. Então, a primeira coisa que eu aprendi com ela é não tapa o sol com a paneira, não doura a pílula, não coloca óculos rosa. A coisa que a gente mais tem que entregar para as pessoas de quem a gente cuida é dignidade. E seguir lei é digno, comunicar direito é digno. Ela era formada em relações públicas e eu em jornalismo. Então, a gente se entendia num lugar de comunicação que eu acho que é importante. E aí, a gente desenvolveu uma série de estratégias para fazer as entradas, né, nas empresas compradas e que começaram a ser muito bem-sucedidas. Quais eram as métricas para muito bem-sucedidas? Processo trabalhista, que a gente zerou, né? Então, acho que esse é o principal. Bom, com esse aprendizado, meio forjada no caos, eu acabei passando a ser conhecida no mercado como uma pessoa experiente em reestruturação e implantação de recursos humanos. E aí, quando precisavam de alguém que falava mais de um idioma e não chorava no banheiro, baseado em fatos reais, né? Falavam, liga pra Ana, que era uma reputação péssima, hoje eu entendo, mas assim, me levou para muitos lugares interessantes. Então, o que eu observava? E por que uma reputação péssima? Uma reputação péssima porque era como se eu não fosse sensível. A pessoa que não chora no banheiro. Então, a pessoa que aguenta. A pessoa que estica a corda. A pessoa que vai estar ali no Chile 4 horas da manhã e vai fazer o que tem que fazer e vai voltar para casa e, cara, a Ana entrega. Né? Só que daí a Ana estica algumas outras cordas. E, muito jovem, você só vai entendendo isso conforme a vida vai passando. Eu virei gerente com 23 para 24 anos, eu cuidava de 52 pessoas, de 7 mil funcionários na Regional São Paulo, na área da saúde. Então, assim, era muita coisa. Já era muita coisa, né? Então, quando você começa a ser enxergada dessa forma, você fala, bom, não me arrependo porque isso me levou muito longe de muitas formas e eu tive a oportunidade de desenvolver um lado um pouco mais humano, um pouco mais acolhedor, mas eu tinha fama de não ouvir. Porque você já percebeu que eu falo um pouco rápido, eu já não tinha muita paciência com mulher, então com mulher chorava. Eu falava, gente, mulher chora, não consigo. Eu trabalhava melhor com homem, então eu era a própria reprodução deste lugar machista na boca de uma mulher. Entende? Então... Você mudou? Muito, muito. Continuo falando rápido,
continuo querendo fazer coisas rapidamente, mas Seu lugar de escuta mudou. eu ia falar isso, o meu lugar de escuta mudou muito, porque eu tive também uma diretora numa empresa de auditoria que ela falou assim, sabe o Kung Fu Panda? Eu olhei pra ela e falei, sei. Sabe quando fala uma besteira, ele explode? Explode tudo em volta dele? Sei. Ela falou, às vezes você fala umas coisas e acontece isso. Você explode você e todo mundo que tá em volta. E você não tá errada, mas o jeito com que você fala é muito ruim. Só que você é excelente. Você é engraçada, a gente gosta de você, você resolve tudo. Só que às vezes dá um medo de falar com você. Então, como é que a gente vai resolver isso? E aí eu lembro de olhar pra ela e falar, puta, você tem razão. Como é que a gente vai resolver isso? Falei, não sei, posso pensar? Porque eu preciso ver se eu quero resolver isso. Né? Se eu quero, qual é o preço pra mim de resolver isso? Né? E aí, isso deve fazer uns 15 anos já. E aí você fala, bom, ok, vamos olhar então pra isso. E aí eu gosto muito de estudar. E aí eu fui pra esse lugar do estudo mesmo, de colher visões das pessoas, de falar com pessoas que eu confio, de procurar referências e tudo mais. E aí a coisa foi caminhando, né? E não à toa, acabei em startup e terceiro setor, olhando para um assunto ativista. E hoje, na startup, inclusive, uma das minhas posições é de ouvidora. E assim, eu tô vendo nessa construção de linha do tempo que você está fazendo. Você acha, então, assim, que tem alguma coisa a ver? Que eu fui analista de sistemas também muitos anos, né? Então, eu fico analisando. Então, assim, você está dizendo... será que na startup, na organização não governamental, esse lugar da escuta, esse lugar do como que eu posso, como mulher, ser líder, Sim. Estruturar organizações sem entrar, né, no discurso machista, na forma masculina de fazer as coisas? Uhum. Será que, então, nesse lugar, nesse espaço de trabalho, terceiro setor, você consegue fazer isso? E no outro lugar, na empresa convencional, multinacional, mesmo familiar, isso é mais difícil de acontecer? Sim, pela plasticidade possível. Essa é a minha leitura. Então, quando eu falo, eu não romantizo nem terceiro setor, nem negócios sociais, porque quando a gente fala de relações humanas, todas são difíceis, sem exceção. Então, eu não romantizo no sentido de, no terceiro setor, todo mundo se abraça e todo mundo quer melhorar o mundo. É mentira, né? É mentira, é difícil, bem difícil. Tem agenda oculta, tem puxada de tapete, tem... Muita gente se anima, te promete um monte de coisa e não sustenta, e não se dedica. Então, tem muita frustração envolvida. Então, precisa de uma musculatura emocional mais importante. E nas startups, eu vou falar especificamente de startup como negócio social, que é a minha experiência, tá? Quando você fala de um negócio social, basicamente o que é? Eu quero lucro, mas eu quero impacto positivo, tá? Quando você fala desse lugar, em geral, as pessoas que são donas da caneta e do dinheiro, elas são mais propensas a ter um olhar coletivo, tá certo? O que, numa estrutura muito grande, de muitos anos, com muita hierarquia, com muito sempre foi assim, é mais difícil de você mover. Então, só pensar em tamanhos de embarcações. Você, para mover um transatlântico é mais difícil, para você mover um jet ski é mais fácil. Vamos pensar dessa forma. Então, a minha resposta é sim. E aí, se eu juntar com a pergunta anterior, né, quando eu olho para o profissional de recursos humanos, é um profissional, é uma cadeira que precisa provocar um outro tipo de conversa. Porque você falou assim, esse profissional tá ali para cuidar das pessoas, né? Sim, mas eu faço um adendo. Para mim, ele tá ali, a gente tá aqui para ensinar todo mundo a cuidar de todo mundo. Então, quando eu desloco o eixo do cuidado e eu amplio a noção do cuidado, deixa de ser uma obrigação minha e passa a ser um compromisso de todos. Inclusive para com a empresa. Claro. Não é, claro. Vamos deixar
todos os funcionários felizes com a cesta básica, plano de saúde, Claro. etc. Mas quem é que olha para a organização? Claro. Que precisa se sustentar Claro. e sobreviver. E quais são os compromissos que a gente assume? Para mim, esse é o ponto. E aí, quando a gente fala de tratar todo mundo igual, né, que foi um discurso muito forte no começo dos anos 2000, 2010, etc., eu sou muito crítica a esse discurso, porque tratar todo mundo como igual significa não entregar para o diferente o que ele precisa como diferente. E eu nem cheguei na diversidade ainda. Eu tô falando de uma maneira geral e ampliada, tá certo? Então, entender as condições sociais e o que uma empresa tem como papel é fundamental. E para mim, o RH, né, a área de gestão de pessoas, gestão de talentos, também tem milhares de nomes, talent acquisition, etc. Tem milhares de nomes. A área que se propõe a cuidar de pessoas, ela precisa ensinar todo mundo a cuidar de todo mundo. Para mim, esse é o valor. Então, como é que você ensina uma escuta melhor? Como é que você ensina uma fala, aí vou falar da fala menos violenta, mas para além da metodologia, né, da CNV. Então, como é que você ensina posturas? Como é que você desenha protocolos e roteiros que possam facilitar a vida das pessoas? Mas, principalmente, como é que você, aí sim, cria mecanismos e dispositivos que as pessoas possam acessar na impossibilidade de resolverem de forma autônoma, ali no ambiente. Então, um lugar seguro psicologicamente não é aquele em que nada de ruim acontece ou nenhum problema acontece. É aquele em que todo mundo se sente seguro, sente segurança para reportar e resolver de alguma forma sem sofrer nenhuma represália, né? Então, acho que o profissional de RH, ele precisa entender de religião, urgentemente, para ele entender o que está acontecendo. Ele precisa entender de comportamento no sentido do que move as pessoas em tempos velozes como esses. A gente não tem corpo humano e nem cabeça para essa velocidade. Por isso que a gente está morrendo medicado, né? Então, assim, a doença do nosso tempo é a depressão. A patologia do nosso tempo é a depressão. Então, você acha que a pessoa depressiva está só do lado de fora, na estatística da OMS? Ou ela está sentada do seu lado? Ou ela é você? Então, as pessoas com quem você trabalha, elas estão passando por processo medicamentoso? De entrada, de começo de medicamento, de alteração de dose, de desmame? O que está acontecendo?